Hoje a gente vai construir do zero a demonstração do princípio de conservação da energia, um dos princípios mais importantes de toda a física. A gente vai construir de um jeito onde a gente não sabe nem o que é energia cinética. Ela vai aparecer no meio da nossa conta. Vai ser uma conta bonita, riquíssima. No final você fica mais inteligente, mas ela vai exigir da gente alguns conhecimentos de cálculo. E eu vou fazer isso aqui de um jeito legal, mais light, que dê para você acompanhar. Cara, olha que rico esse processo. O que quer dizer, né? Como que surge a ideia do teorema da conservação da energia mecânica, né? O que vem a ser isso? Olha só, suponha que eu vou estudar um movimento, vou até fazer um caso particular, né? Que é um movimento unidimensional. É um bloquinho de massa M, beleza? Que ele pode se mover só aqui, vamos dizer, na direção X, beleza? Direção horizontal. Você vai entender já por que eu simplifiquei isso para o movimento unidimensional. E existe alguma força atuando nesse bloco. Se eu fosse escrever a segunda lei de Newton para esse bloco, eu escreveria o quê? Eu escreveria que F, essa força, beleza? Que seria a força resultante que está atuando no meu cara, isso tem que ser igual ao produto da massa pela aceleração. Mas quem que vem a ser a aceleração desse camarada? Então vamos equacionar algumas coisas aqui. Primeiro, a velocidade dele seria ΔX sobre ΔT, que eu vou escrever aqui como dx dt. O que isso quer dizer? É a derivada da posição em relação ao tempo, beleza? Δx sobre ΔT no limite em que o ΔT tende a zero. A aceleração, ela é o quê? ΔV sobre ΔT, não é? ΔV sobre ΔT, que pra gente vai ser um dv dt, beleza? A derivada da velocidade em relação ao tempo, que eu poderia escrever assim, inclusive, ó, d2x dt2, beleza? A derivada segunda da posição. Então, a aceleração é pegar a velocidade, derivar em relação ao tempo, d2x dt2. Então, a gente pode escrever a segunda lei de Newton da seguinte maneira. Isso aqui é m vezes d2x dt quadrado. Ok? Beleza. Está escrito aí, então, a segunda lei de Newton. O fato é o seguinte. Essa força F, ela pode satisfazer uma certa condição que faria com que a gente a classificasse como uma força conservativa. Eu vou abrir um parênteses aqui, né? O que seria uma força conservativa, cara? E o teorema de conservação da energia, você vai entender por que ele necessita, eu preciso partir da premissa de que a força F é conservativa, tá bom? Então, digamos que eu tenho uma força que é, de fato, conservativa. Beleza? Força conservativa. O que significa essa força ser conservativa? Formalmente falando, se eu estivesse falando de um caso tridimensional, significa eu dizer que se eu pegar esse vetor, esse campo vetorial força, e calcular o rotacional dele, o rotacional desse negócio é igual a zero. Beleza? Essa é a definição rigorosa matemática de uma força conservativa. Quando o rotacional daquele campo vetorial é nulo. Aí você fala, pô, Guizoli, mas eu não faço a menor ideia que é um rotacional. Beleza, tá de boa. Isso aqui é só para ficar mais completinho. Por isso que, inclusive, eu vou analisar um caso unidimensional. Porque o rotacional de um negócio só faz sentido quando você está falando de um objeto tridimensional e tal, né? De um campo vetorial de forças x, y, z, que o nosso caso vai ser mais simples. Mas beleza, se o rotacional de um certo campo vetorial é zero, isso implica necessariamente, tem um teorema que garante isso, que eu posso escrever este campo, cujo rotacional é nulo, como sendo o gradiente ou menos o gradiente de um certo campo escalar. Esse campo escalar aqui, ó, U, ele vai ser o nosso potencial, a nossa energia potencial. U é o nosso potencial. Tô entendendo mais nada. Como é que é o negócio? Pois é, eu falei que o negócio era um pouquinho denso, mas vamos lá. Definição matemática de uma força conservativa é quando o rotacional desse campo de força é zero. Se isso acontece, tem um teorema que garante que eu posso escrever esse campo vetorial aqui, cujo rotacional é nulo, como sendo o gradiente de um campo escalar. Então isso aqui, ó, é uma função vetorial, isso aqui é uma função escalar. Energia é um escalar, força é um vetor. Então a força é menos o gradiente de um campo escalar. Beleza? Isso aqui vai ser a nossa função energia potencial. Isso aqui é uma equação tridimensional. Esse gradiente é tipo um operador de calcular derivadas em 3 dimensões. Você nunca viu isso? Isso é um pouquinho mais avançado mesmo. Mas o fato é, em uma dimensão, como que eu reescrevo essa equação? F é igual a menos du dx. Beleza? Essa equação aqui, ó, em uma dimensão, ela se escreve dessa forma.
Tá bom? O gradiente ela é uma espécie de derivada tridimensional desse campo escalar U de x, y, z. Se U é uma função só de x, então isso aqui vira uma derivada ordinária, menos du dx. Beleza? Então tá. Então o fato é, se a minha força ela é conservativa, ela pode ser escrita como sendo menos a derivada, ou igual a derivada, nesse sinal é só para fazer um ajuste, mas enfim, essa força ela é menos a derivada de uma função escalar. Essa função escalar U é o que a gente chama de potencial, beleza? Ou energia potencial, ok? Beleza. Ah, tá. Então, o que eu posso fazer? Essa expressão aqui agora, olha só, isso aqui ela é a segunda lei de Newton, beleza? Então, F é igual a MA. Então, é igual a MA, massa, vezes a aceleração, beleza? Isso aqui é igual a força, e essa equação vai valer sempre. Isso aqui é sempre verdade, ok? Segunda lei de Newton. Mas, no caso específico em que a minha força, ela satisfaz uma certa condição, então eu estou num caso particular dessa segunda lei de Newton. Então, no caso em que a minha força ela é conservativa, ela satisfaz certas condições, eu posso escrever minha força como sendo menos a derivada de uma função escalar, essa função que a gente chama de energia potencial. Então, no meu caso particular, se isso aqui é satisfeito, esse F eu posso escrever ele como sendo menos du dx. Ah, tá. Então aqui nessa equação eu estou partindo da premissa de que eu tenho uma força que é conservativa, que significa o quê? Isso aqui. Beleza? Tá. Então agora vamos lá, vamos juntar tudo aqui de um lado. Então eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter aqui du dx, beleza? Derivada do potencial com relação a x, mais m d2x dt2, isso aqui é igual a zero. Olha o que eu vou fazer agora. Agora eu vou dar só uma manipulada de leve nessa expressão, porque se eu quero achar uma lei de conservação de alguma coisa, o que significa algo se conservar? É se conservar no quê? No tempo. Significa que uma lei de conservação ela tem essa expressão. Não sei se já parou para refletir sobre isso, mas uma lei de conservação ela é algo desse tipo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. dt de alguma coisa é igual a zero. O que é essa alguma coisa? Sei lá, qualquer coisa aqui, ó. dt de triângulo é igual a zero. O que significa? Significa, cara, que o tempo está passando, está evoluindo, e essa grandeza não muda no tempo, né? Uma lei de conservação ela tem essa cara. A derivada temporal de uma certa grandeza é zero. Significa que essa grandeza se conserva no tempo. O tempo passa, vários processos físicos acontecem, mas essa grandeza não varia à medida que o tempo passa. Faz sentido? Ah, tá. Então, a cara geral de uma lei de conservação física é a derivada temporal de alguma coisa igual a zero, porque à medida que o tempo evolui, processos acontecem, mas aquela grandeza fica inalterada, ela se conserva, tá bom? Então, aqui eu tenho derivada, aqui eu tenho até uma derivada temporal, mas aqui eu tenho uma derivada espacial, né? X, em relação a x. Então, eu quero tentar, sei lá, forçar a aparecer derivadas temporais como um todo, para eu construir uma lei de conservação, sacou? Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar e vou multiplicar os dois lados dessa equação por dx dt, tá? Pela velocidade. Tá, você vai multiplicar os dois lados por dx dt. Por quê? Você vai entender já já. Vamos lá aqui, ó. Vou colocar esse dx dt aqui. Então, você vai ter aqui, ó, dx dt vezes du dx mais m aceleração vezes também o dx dt. Certo? Então, multipliquei os dois lados pela velocidade do corpo. Isso tem que continuar sendo igual a zero. Aqui seria, cara, aqui tem uma regra de Leibniz aqui, né? Uma regra da cadeia, né? Se eu derivo algo em relação a x e derivo x em relação ao tempo, a notação de Leibniz é muito boa, né, cara? É como se fosse uma identidade algébrica, tá? Não é bem isso não, mas a notação, ela guarda esse caráter de identidade algébrica. Inclusive, a gente discute isso de um jeito muito bonito, cara. Quando eu termino de escrever o capítulo sobre derivadas, eu retomo o caráter semântico que a notação de Leibniz traz de um jeito muito legal, lá no Lições de Cálculo, tá? Então, ó, link tá aí embaixo se você quiser conhecer um curso nosso completo de cálculo, Lições de Cálculo, junto com um livro didático nosso de cálculo, bem legal. A gente sempre discute muitos conceitos com profundidade lá. Mas beleza, então aqui é como se eu pudesse cortar esse negócio, não é bem isso, porque isso não é uma fração, mas o que vai sobrar aqui é a derivada de u em relação ao tempo. Por isso que eu multipliquei para esse negócio aqui. Ah, tá.
para meio que cortar, né, o dx com o dx e sobrar uma derivada temporal. Só que aí parece que eu compliquei o negócio aqui, que ficou um negócio meio esquisito. Mas a gente vai melhorar isso. Então, como é que ficou a minha expressão até então? Ficou a derivada temporal dessa função energia potencial, do potencial, então eu vou ter aqui, ó, du dx, mais m vezes esse negócio aí, beleza? M, vou só copiar mesmo, aceleração vezes velocidade, que é dx dt. Isso é igual a zero. Tá. Pô, bicho, tá... Aqui, ó, que eu troquei, foi mal, né? É du dt, né? Que é uma derivada temporal. Beleza. Então lembra, eu tô querendo pegar isso aqui, que a derivada temporal de alguma parada é igual a zero. Significa que o tempo passa, essa parada não muda, né? Ainda não tá tão bom, porque aqui eu tenho a derivada temporal do potencial, só que aqui eu tenho um negócio estranho. Tenho uma derivada segunda de x em relação ao tempo. Então esse aqui é a aceleração multiplicada pela velocidade e tal. Tá um pouco estranho, mas... Olha só, se eu usar a regra da cadeia, eu acho que eu consigo reescrever esse termo de um jeito mais ou menos interessante para que eu consiga chegar em algo parecido com isso. Como assim? Olha só, vê se você concorda comigo. Ó. O que é eu fazer essa derivada aqui, ó, a derivada temporal de... M é só uma constante, então deixa quieto. Vamos pensar assim, ó, meio de velocidade ao quadrado. Ou você fala, isso aqui tem a ver com energia cinética. Por enquanto, cara, isso aqui é só um artifício matemático. Faz essa conta para mim. Tá bom? Então eu vou derivar em relação ao tempo metade de alguma coisa ao quadrado. Essa alguma coisa seria a velocidade. Ela é uma função do tempo. Beleza? Veja bem, olha o que é isso. A regra de derivação, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia aqui, tá? Mas, inicialmente, imagine isso aqui uma função. A derivada de alguma coisa ao quadrado é o quê? Então aqui, ó, a derivada, beleza? Derivada em relação ao quadrado disso aqui é 2 vezes esse negócio, tá bom? Então a derivada de um treco qualquer ao quadrado em relação a esse treco, o 2 cai, é 2 vezes o treco. Então esse 2 vai cair, mata o meio, vai ficar só o dx dt. Fala, pô, verdade. Então isso aqui vai dar dx dt. Concorda ou não? Tá bom? Esse quadrado meu aqui, quem está fazendo o papel dele é o dx dt. Então, a derivada em relação a alguma coisa, dessa alguma coisa ao quadrado, é 2 vezes a coisa. Só que aí 2 vezes a coisa, o 2 mata o meio e ficou só a coisa. Beleza. Só que agora eu tenho que multiplicar o quê? Regra da cadeia. Pela derivada da função de dentro. E derivar a função de tempo em relação ao tempo é a derivada segunda desse negócio, porque o que está lá dentro é a derivada primeira de x em relação ao tempo. Se eu tenho que derivar em relação ao tempo, vai aparecer a derivada segunda de x em relação ao tempo. Vai aparecer o quê? d2x dt2. Ah, cara, então isso aqui, d2x dt2 vezes dx dt, é o quê? É a derivada temporal de metade da velocidade ao quadrado. Ah, tem uma massa ali também, beleza, mas a massa é só uma constante, então ela entra e sai da derivada sem problema. Então olha como é que eu posso escrever essa expressão aqui, ó. Vou reescrever isso aqui, ó. Vamos lá. Então eu vou ter du dt, derivada temporal da função potencial, mais... Vou jogar o m lá para dentro, tá? Então eu vou ter d dt de meio de m, vou jogar o m lá para dentro, ele é uma constante, dx dt ao quadrado. Agora sim, cara. Agora eu mais ou menos cheguei onde eu queria. É ou não é? Porque agora eu tenho a derivada temporal de alguma coisa mais a derivada temporal de alguma outra coisa pela linearidade da operação de derivada, ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Eu posso meio que fatorar esse operador de derivada temporal. Como é que é, professor? Aqui, ó. Vou fazer essa fatoração. Então eu tenho a derivada temporal de u mais meio de m v2, né? dx dt ao quadrado. Isso é igual a zero. Por que eu posso fazer isso? Porque a derivada da soma de duas coisas é a soma das derivadas dessas coisas, tá bom? É a linearidade do operador de derivação. Então, peraí, cara, isso é uma lei de conservação, porque isso aqui tem a exata cara, era aqui que eu queria chegar, sacou? Eu fui manipulando a coisa para chegar aqui.
Isso tem a exata cara que a gente queria, que é a derivada temporal de alguma coisa é zero. Significa que o tempo está passando, esse cara pode estar mudando, esse cara pode estar mudando, mas a soma dos dois se equilibra de modo que ela é invariável. É isso, cara, a derivada temporal desse negócio é igual a zero. Se eu fosse visualizar num gráfico, cara, aqui ó, chama esse trem aqui de energia mecânica. Energia potencial mais meio de mv quadrado, mais energia cinética. Aqui ó, energia mecânica seria a soma desses caras. Como que é o gráfico disso? Esse aqui ó, o tempo passa e essa coisa não muda, né? A inclinação desse treco é zero. Esse negócio é constante. Ah, tá. Então agora é só dar nome às coisas, cara. U é o que a gente chama de função potencial, beleza? Que está associada à força. Uma força só é conservativa se ela satisfaz essa equação. Se existe alguma função U escalar, tal que a força é menos a derivada dessa função escalar. Se existe essa função escalar, a gente diz que essa força é conservativa e que essa função escalar é a energia potencial associada àquele campo de força. Se não existe um valor de U para o qual essa equação seja satisfeita, uma função U para o qual essa equação seja satisfeita, essa força não é conservativa, não existe uma energia potencial associada a ela, não vale o teorema de conservação de energia, você entendeu que ele é consequência direta do fato de que F, que é MA, pode ser escrito como menos du dx. Só que isso só vale se a força for conservativa, blá blá blá, e vai voltando na história. Então é isso, cara. Nessa história, o que essa equaçãozinha está te falando é que a derivada temporal da energia potencial U mais energia cinética K é igual a zero. Meio de mv ao quadrado, beleza? Isso é K, isso é a sua energia cinética. Então, U mais K, energia potencial mais energia cinética, isso dá uma constante. Isso não muda do tempo. Essa sempre é a cara de uma lei de conservação de qualquer coisa. Conservação de energia, conservação de carga, conservação de momento angular, conservação de momento linear. Sempre é. A derivada no tempo é zero, porque os processos físicos acontecem e aquela grandeza não muda. Se quiser aprender mais sobre cálculo, misturado também com a parte física, não deixe de conhecer lições de cálculo. Curso nosso completaço, brabíssimo, com um livro didático muito foda que a gente escreveu, publicou por uma editora nossa, e o livro também é muito foda, sempre trazendo uma riqueza conceitual nas discussões e tal, como a gente está fazendo aqui. Se você nunca viu essas coisas, talvez pareça um pouco abstrato, mas tudo isso se amarra de um jeito muito bonito. O que eu acho legal nesse processo é o fato de que as coisas elas vão aparecendo naturalmente. O desenvolvimento é totalmente matemático, abstrato, eu quero forçar aparecer uma lei de conservação e no meio do caminho eu vejo que naturalmente surge a expressão da energia cinética, o potencial aparece, que é o cara que está associado à força, etc e tal. Me conta o que você achou dessa conversa e que outra lei física você gostaria de ver esmiuçada no detalhe aqui. Valeu, Sapere Aude.